Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Hoje, na verdade, eu vim matar saudade dos meus amigos, né? Saudade do Dr. Arnaldo, Dr. Reinaldo. Vamos lá. Deixa eu baixar só isso aqui. Bem, então o Dr. Arnaldo já me apresentou. Meu nome é Fabrício. Eu tenho uma experiência grande já em laboratórios de análises clínicas, coordenando setores de microbiologia. E nos últimos 16 anos, eu tive um contato maior com o diagnóstico microbiológico ligado a infecções oculares, que acabou se tornando a minha grande paixão, né? Não só as análises microbiológicas em si, mas também a paixão que eu ganhei, né, com os amigos oftalmologistas. E eu afirmo até hoje, afirmo isso, que é a classe médica por quem eu tenho mais carinho, que os outros não me ouçam, é claro, né? Então, eu estive no laboratório LabClass, conhecido como Laboratório Humberto Abrão, por 16 anos. Recentemente, ele foi adquirido pelo Hermes Pardini, tanto é que ele mudou o nome para LabClass, e mais recentemente ainda, ele foi fundido, eu diria adquirido, pelo grupo Fleury, né? Só que eles acharam por melhor desfazer do meu setor de microbiologia, que funcionava ali na Rua Grão-Pará, e levar todas as amostras biológicas para a cultura microbiológica fica em Vespasiano. Foi uma pena porque nós acabamos perdendo, né, um setor especializado em diagnóstico oftalmológico que não existia em Belo Horizonte. Foi um setor que foi criado junto com os médicos, não só eu, mas os médicos me ajudaram a criar esse setor. Então, meu plano A, me perguntaram aqui, né? Meu plano A é montar uma espécie de consultoria. Eu pretendo ainda no futuro montar uma consultoria, pegar um bom laboratório de Belo Horizonte, né? Um laboratório que seja responsável, que tenha qualidade e quem sabe ofertar esse serviço, né, em oftalmologia que acabou se tornando um gap, né? Não tem mais em Belo Horizonte. E talvez levar isso para outros lugares também, né? Do estado ou outros estados do Brasil é uma proposta que eu criei, achei interessante, mas até lá eu achei melhor também me atualizar. Então eu procurei a faculdade de farmácia, eu fiz o mestrado, passei em primeiro lugar lá, fiquei todo feliz, né? Então os estudos estão ocupando minha cabeça e me deixando cada vez mais interessado em oftalmologia, tá? Então não se preocupe, Fabrício voltará em breve, está sempre disponível para vocês para discutir casos clínicos e já deixo o convite, né, que Santa Casa poderá ser uma referência para a gente em amostras para fazer pesquisas sobre a cantameba, tá bom? Mais tarde eu explico para vocês. Então, agradeço o convite, agradeço principalmente quem criou esse tema aqui, eu achei muito interessante, importância do microbiologista no diagnóstico e tratamento das infecções oculares. Isso aqui é uma homenagem, né? Então, de parabéns quem escolheu esse tema aqui, que eu fiquei até emocionado pela escolha do tema. Bem, é, eu sempre costumo dizer, né, que existe uma fórmula de sucesso para se conseguir um diagnóstico de qualidade, né, em um tempo mais rápido possível, porque quando se fala em oftalmologia, nós temos aqui uma questão de urgência, né? Doença oftalmológica, para mim, é considerado uma urgência médica, ainda mais quando se fala em ceratite, né? E essa fusão, né, essa relação que se cria entre o médico oftalmologista e o laboratório de análises clínicas, principalmente na pessoa do microbiologista, é muito importante. Eu sempre cultivei isso e sugiro que vocês o façam, né? Sempre tenham um contato direto com o especialista responsável com o setor de microbiologia de confiança, com quem com quem vocês possam discutir, né? Tanto assuntos da fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. O que eu quero dizer com isso? A fase pré-analítica são aquelas questões que envolvem a coleta da amostra, né, a discussão do caso clínico e a elaboração do pedido médico, né? A fase analítica, propriamente dita, seria o andamento daquela análise, né? Como é que está a análise do microscópio, das pesquisas de grande, Gimsa, por exemplo, ou como é que está o andamento daquelas culturas que foram semeadas. E, por fim, a fase pós-analítica nada mais é que é a discussão, a apresentação do laudo final, tá? Então, tão importante quanto essa relação que deve ser criada entre o microbiologista e o médico oftalmologista é também dar valor ao principal, né, o protagonista dessa questão, que é a amostra biológica.
A amostra biológica é esse fator ao quadrado aqui, ó. A amostra biológica, ela é a principal causa, né, de erro de resultado ou falta de um resultado confiável. Eu diria que mais de 90% de uma boa qualidade no laudo, seja negativo ou positivo, está na coleta da amostra. E tanto o laboratório quanto vocês têm participação nisso. Então, a amostra biológica, ela tem que ser coletada em quantidade minimamente suficiente para análise, né? De preferência uma amostra, preferência não, obrigatoriamente uma amostra que seja colhida do foco infeccioso, onde está ocorrendo, portanto, a infecção, e uma amostra que seja coletada, né, preferencialmente na fase aguda e sem interferência de algum medicamento, principalmente antibióticos. Aí vocês falam, pô, eu estou falando de oftalmologia. Oftalmologia, os casos, na maioria das vezes, são casos onde já tem, né, um início de antibiótico terapia. Aí que volta aquela relação que deve existir entre o laboratório e o médico, porque nós temos que aceitar essa amostra obrigatoriamente. Não é uma amostra que se recusa, igual a urina, por exemplo. A amostra oftalmológica tem que ser aceita em qualquer condição, né? Então, nós vamos discutir o caso, nós vamos liberar aquela amostra e processar. Então, vocês vão pedir ao laboratório um kit, que também tem que ser de qualidade, e após a coleta do material, essa amostra tem que ser encaminhada para o laboratório, né, em condições adequadas. Isto é, em tempo rápido e em temperatura e num invólucro correto, para não haver contaminação. Então, não adianta fazer uma coleta perfeita se a amostra não é retornada ao laboratório em tempo e em condições adequadas. E ainda nessa fórmula de sucesso, eu acrescentaria o pedido médico, tá? O pedido médico é uma questão de problemática no laboratório. Quando o paciente chega com o pedido médico lá na recepção, muitas das vezes quem vai receber esse material é uma recepcionista, né, que não tem experiência com aquela amostra ou com aqueles exames que foram solicitados. Ela pode cometer erros no cadastro, né? Então, o segredo de pedido médico é simplificar, tá? E, bem, eu diria que na oftalmologia, os principais materiais, as principais amostras solicitadas são essas aqui, ó, do lado esquerdo. São os raspados conjuntivais, no caso das conjuntivites, né? São as amostras de cílios ou raspado de margem palpebral, no caso das blefarites. São as amostras de secreção também obtidas do canal lacrimal, por expressão, no caso das canalicolites. Claro, o mais famoso de todo aqui é o raspado de córnea, no caso das ceratites, úlcera de córnea. E também, por que não, nos casos de endoftalmites, amostras de humor vítreo e ou humor aquoso. Então, no pedido médico, além dos dados demográficos do paciente, nome, sexo, idade, por exemplo, até mesmo hipótese diagnóstica, o principal é vocês definirem qual é a amostra biológica que será processada, né? Definir o material, vocês vão listar logo abaixo quais serão os exames que vocês pretendem realizar naquela amostra biológica. E aqui ao lado são os principais exames feitos aqui em Belo Horizonte, né? Cultura por bactérias, o GRAM é o principal exame, eu diria, cultura para fungos, pesquisa de fungos, pesquisa de acantameba, meu xodózinho agora, né? Clamídia, o PCR, Neisseria, para o PCR também, por que não? Herpes vírus, para o PCR, pesquisa de Demodex, no caso de blefarite seborreica, eosinófilos, por que não nos casos de conjuntivite alérgica, né? E pesquisa de micobactérias. Bem, então é isso, é simples. Definam qual é o material e listem logo abaixo quais exames vocês pretendem fazer. Olha um exemplo aqui, ó. Um exemplo de suspeita de conjuntivite. Suponha que vocês recebam um paciente no consultório com uma conjuntivite unilateral, apenas no olho direito. Vocês vão pedir nos dois olhos, tá? Independente que apenas um dos olhos esteja infectado. Então vocês vão solicitar, solicito raspado conjuntival de fundo de saco conjuntival de olho direito e olho esquerdo, tá? E logo abaixo os exames. Os principais exames seriam cultura para bactéria, cultura para GAN e clamídia PCR. Se for um paciente pediátrico, é obrigatório que se peça também Neisseria, né? Esses três primeiros exames eu diria que são protocolares em caso de conjuntivite neonatal, ok? Agora, quando é que eu pediria cultura para fungos no raspado conjuntival? Eu diria quando houver suspeita de Parrinô, tá? Por esporotricose. E, é claro, se houver alguma suspeita de um processo alérgico, pode sim pesquisar através do BIMSA a pesquisa de eosinófilos,
tá? Essas amostras serão coletadas separadamente no laboratório, caso queiram, é uma amostra que pode se coletar em laboratório, e serão também processadas separadamente no laboratório. E aqui está o segredo de uma boa coleta, né? O paciente, quando for um raspado conjuntival para bactérias, cultura de bactérias e Gram, a gente faz normalmente essa cultura no saco conjuntival da pálpebra inferior, né? O paciente olha para cima, a gente afasta as pálpebras e o algodão do suave nunca deve tocar a pálpebra externa ou os cílios. São locais extremamente colonizados por bactérias que não interessam, né? Eu sugiro que o paciente seja orientado a comparecer no laboratório pela manhã, sem lavar o rosto, né? E vai chegar com secreção no canto de olho, né? A remela, mas essa remela será totalmente, ou deverá ser totalmente desconsiderada pelo técnico bem treinado ou pelo especialista, né? Porque ele está também colonizado. E ele vai colher, então, o material onde eu falei, né? Ele vai colher no fundo de saco conjuntival. Aqui, suave serve para fazer uma cultura, ele é colocado no Stuart, né? E também o outro suave será destinado para fazer a microscopia, o esfregaço, para análise de Gram. Agora, se for solicitado uma clamídia ou Neisseria PCR, né, o colhedor fará uma coleta agora na pálpebra superior, na conjuntiva da pálpebra superior. Não precisa mais hoje em dia de fazer essa inversão de pálpebra. Eu gosto muito de usar um suave fino, chamado de suave de haste metálica, ou vulgarmente chamado de suave uretral, né, onde eu colho o material da conjuntiva e transfiro então para um meio de transporte, tá? É extremamente eficiente. Antigamente, eu fazia essa inversão palpebral, o paciente não gostava muito, né? E com a parte de trás de um bisturi estéreo, eu raspava essas células e transferia para cá. E esse suave traz a mesma qualidade de quantidade de material. Agora, uma dica não, uma informação importante para vocês. É, saibam que nós estamos passando por um processo endêmico de Parrinor por Sporotrix, né? É impressionante a quantidade. Isso já era enorme quando eu estava no laboratório. E hoje tem se relatado cada vez mais pacientes com a síndrome óculo-glandular de Parrinor. Vocês bem conhecem, né? É a síndrome que normalmente acomete um dos olhos, da conjuntiva ocular, e o paciente vem acompanhado ou não de uma linfadenopatia submandibular ou pré-auricular. Não é regra, né? Eu pude perceber que às vezes o paciente apresenta a lesão nos dois olhos, né? Ou também não tem nenhuma uma linfadenopatia. Às vezes a lesão não está na conjuntiva, está na pálpebra externa, tá no nariz, na sobrancelha, próximo ao olho. Interessante isso, né? E tem se observado, principalmente agora após as chuvas, lá no Rio Grande do Sul, devido à grande quantidade de material, né, material em decomposição, uma grande quantidade de pacientes desenvolvendo não só nos olhos, mas na pele também, esporotricose, tá? Então, o paciente comparece ao laboratório e nós fazemos a coleta diretamente da lesão e semeamos. Eu gosto muito, honestamente, de semear imediatamente no Agar saburro. Isso aumenta em muita sensibilidade, mesmo porque a cultura para fungos ainda é o padrão ouro, né, de diagnóstico para spotricose, para Spotrix. A microscopia ao grão, por exemplo, essas estruturas miniaturas aqui de leveduras, que inclusive é impossível de se visualizar a microscopia direta 10 e 40 vezes, é um caso muito raro. Eu peguei pouquíssimos raros na minha vida, né? E, honestamente, não se espera fazer o diagnóstico por microscopia. Então, faz a cultura, espera alguns dias de incubação, 5, 7 dias, e dessas colônias a gente faz um direto com lactofenol e nós conseguimos visualizar essa estrutura linda, em forma de uma pequena flor, de uma pequena margarida. Está aí o diagnóstico, tá? Então, como é que eu fazia a coleta no laboratório? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Ah, conseguem sim. Eu fazia dessa forma. Eu fazia um raspado da conjuntiva e já plantava, né, imediatamente no Água Saburô. Aprendam, né? Vai ser útil para vocês. Vocês vão, quando vocês receberem o Saburô, a semeadura é assim. É um zigue-zague na superfície, sem perfurar o meio e fechando o tubo imediatamente. Então, já mostrei para vocês a técnica de coleta que vocês irão utilizar lá no raspado de córnea também.
Perfeito. Então, sobre conjuntivite, já passei para vocês. Se tiver alguma dúvida, podem me interromper que eu posso explicar o que vocês quiserem, tá bom? E caso vocês estejam diante de um caso de endoftalmite, o que que vocês devem fazer? É muito comum, né, o médico ligar para o laboratório e solicitar um kit, algo parecido com o que é fornecido para ceratite, né? E eu digo para vocês que não é necessário solicitar ao laboratório kit algum, tá? Basta vocês realizarem a coleta do humor, né, o humor aquoso e ou do humor vítreo e encaminhar seringas, tipo essa de insulina, né, fechada e dentro de uma luva estéreo. E colocaria ainda dentro de um invólucro resistente para o paciente não manipular. Tá? Então, basta vocês então coletarem um material minimamente suficiente nessas seringas, encaminhar ao laboratório, e no laboratório, sim, nós iremos fazer o procedimento de plantio numa capela de fluxo laminar. É o ideal. Que seja o mais rápido possível. Eu aconselho entregar ao laboratório até 2 horas a temperatura ambiente. E o papel do microbiologista aqui para vocês? É informar rapidamente, né, o andamento dessas análises. Aqui nós temos exemplos interessantes, né? Vocês podem ligar para o microbiologista ou vice-versa e será informado que naquela amostra foram visualizados cocos gram-positivos agrupados aos cachos. Aí o médico retruca, ué, mas cocos não é uma bactéria que pode estar envolvida em contaminação de coleta? Sim, pode. Pode, mas nesse caso houve numerosos leucócitos e tem um dado importante. Eu vi também aqui cocos dentro de leucócitos, nesse caso de um macrófago, né? Olha você vê. Então, o corpo está reconhecendo aquele micro-organismo como um agente estranho. Então, é uma informação importante que o microbiologista pode passar para o médico e ele já pode iniciar um tratamento empírico. Então, aí está o papel do microbiologista, orientar o médico que de um assunto ali, de uma condição que favoreça um tratamento que pode ajudar aquele paciente. Agora, esse caso aqui do meio é um caso muito interessante. É um caso de um amigo de um oftalmologista que apresentou uma endoftalmite e foi isolado um streptococcus. Vocês estão vendo aqui um coccus gram-positivos em cadeias, foi depois identificado em cultura como Streptococcus bovis, e eu resolvi ligar para o médico para informar o seguinte, conversar com ele, né? Conversar em off. É o seguinte, nós isolamos uma bactéria aqui, seu paciente certamente desenvolveu uma endoftalmite endógena, e a bactéria em questão aqui normalmente está envolvida em casos de câncer de cólon, né? Câncer intestinal. Seu paciente tem algum diagnóstico parecido? Não, tem não. Esse paciente é meu amigo, inclusive. E o que esse médico fez? Ele resolveu, com um colega, investigar o caso. E na investigação constataram que ele tinha câncer. Olha você vê. Então, a microbiologia às vezes vai além, né, daquela amostra biológica. E no caso de cima, por exemplo, foi um caso de uma endoptomite por cândida. Então, era um paciente que tinha uma, uma diabetes bem descontrolada. Bem, aqui já tem um caso que vocês adoram, né? Que é o caso dos raspados de úlcera de córnea. Que é o xodozinho, né, de toda a apresentação, são as dúvidas relacionadas às ceratites. Então, e é um problema até hoje, né? Querendo ou não, por mais que se instrua, tem as questões inerentes ao processo clínico, né? A gente sabe muitas vezes que o paciente já chega ao consultório de vocês, né, às vezes indicado por um colega, ou um caso arrastado, e o paciente está entupido de antibiótico. Aí vocês vão me fazer pergunta, ou iriam fazer pergunta no final da aula. Quando eu devo interromper um tratamento para colher uma amostra de úlcera de córnea? Então, já vou adiantar aqui. Essa pergunta é feita toda vez, inclusive em congresso, e é uma pergunta que tem que ser discutida, ou, como fala, tem que ser equilibrada, né? No sentido de você tem que perceber se aquela situação, se aquela lesão, ela pode piorar caso você resolva interromper um tratamento, né, por um dia ou 2 dias. Você acha que está em melt ali, e aquela amostra vai piorar muito se houver a interrupção daquele tratamento? Eu aconselho vocês coletarem aquela amostra mesmo em uso de antibiótico, né? Mas se, por acaso, aquela amostra for passível de interrupção, né, por no máximo 2 dias, é claro que colher sem efeito do antibiótico é melhor. Qualquer cultura que se colha sem interferência de antibiótico é melhor. Mas córnea é córnea, tá? Então, o pedido médico vai ser feito
definindo qual é o olho com a úlcera. Então, solicito nesse exemplo aqui, raspado de úlcera de cor em olho direito, coloca aqui no pedido médico, e listem abaixo os exames suspeitos, né? Normalmente, quando o paciente é usuário de lente de contato, o protocolo ideal seria vocês solicitarem cultura para bactérias, cultura para fungos, GRAM, pesquisa de fungos e a cantameba, né? A cantameba adora lente de contato. É um micro-organismo extremamente ubíquo, né? Ele coloniza, de fato, os estojinhos de lente de contato e a água do banheiro, sem pensar que até solo, obviamente, e ar a gente pode encontrar a cantameba. E se ainda vocês tiverem alguma suspeita de infecção por herpes, pode acrescentar ao pedido médico, né? Nesse caso, no kit que será montado, será incluído aqui um meio de transporte específico para herpes. Bem, eu acho que muitos de vocês já conhecem esse kit. Esse é um kit que eu acabei criando ao longo desses anos, né? Um kit que fui percebendo que era um kit que conseguia é, absorver a maioria dos micro-organismos que poderiam estar envolvidos numa ceratite, né? É um kit que contém meios de cultura em placa, o H-sangue e o H-chocolate. Também contém um meio sólido em tubo chamado H-saburro, específico para fungo. Um meio em tubo com meio líquido, né, o semissólido chamado tioglicolato, um meio extremamente importante, que ele tem um potencial oxirredutor, que acaba favorecendo o crescimento de bactérias microaerófilas, até mesmo anaeróbias, né? E como ele é líquido, ele acaba diluindo, às vezes, o efeito do antibiótico na amostra biológica. Então, às vezes, o que não vai crescer no meio sólido, poderá crescer, por que não, nesse meio de enriquecimento, tá? Então, além desses meios de cultura, eu também encaminho, né, eu sugiro que o laboratório também encaminhe lâminas para esfregaço, para exames de microscopia, como GRAM, pesquisa de fungos, pesquisa de cantameba, uma instrução orientando o médico de como coletar e, é claro, a instrumentação para o raspado. 5 bisturis número 15 são suficientes e eu acabei acrescentando nesse kit, eu gosto muito de suaves com haste metálica, tá? E como colher? A minha sugestão é o seguinte, eu gosto de começar a coleta usando o bisturi. Tá? Então, nós vamos usar o bisturi primeiro e fazer os procedimentos que utilizam o bisturi. Então, vocês pegam o primeiro bisturi e façam um raspado da lesão, preferencialmente na borda, o centro, se necessário, mas fugindo do eixo axial de visão. Então, colho preferencialmente a borda da lesão e o material que se acumula na ponta do bisturi, vocês vão fazer um esfregaço nas lâminas, ou melhor, em uma primeira lâmina. Joga esse bisturi fora. Por que jogar bisturi fora? Bisturi fora? Bisturi é caro, caramba, e a lâmina está limpa. Bem, ela pode estar até limpa, mas ela não está estéril, né? Ninguém garante que aqui nessa lâmina pode ter uma bactéria, algum fungo, que caso você retorne esse bisturi ao olho, você pode acabar causando uma nova infecção, ou uma infecção que nem tinha, não é verdade? Então joguem fora o bisturi, peguem um novo bisturi, façam um novo raspado e preparem um novo esfregaço. Joguem fora o bisturi, peguem um novo bisturi, uma nova coleta e um terceiro esfregaço. Bem, ainda tem mais 2 bisturis. Pegue o quarto bisturi, nova coleta e façam, inicialmente aqui no H-sangue, na superfície do meio, pequenos rasgos, pequenas fissuras em forma de vírgula ou letra C, de 8 a 10 está ótimo, né? Que seria a semeadura clássica que é realizada para a cultura de córnea. Joguem fora esse bisturi. Mas peraí, o H-sangue é estéreo, por que eu não posso voltar para o olho? Bem, pode ser até estéreo, mas nós estamos falando aqui de meio químico. Se você levar esse meio, né, um pedaço desse meio para o olho, pode ter uma irritação importante nesse olho. Então, não aconselho, tá? Joguem fora esse bisturi e utilizem o último bisturi agora para o novo raspado e semeadura no H-chocolate, da mesma forma, ok? Bem, já usou o bisturi 5 vezes, o suficiente, então, para escarificar o local. Vocês puseram células aqui, suficiente para facilitar a coleta agora por suave, né? Esse suave aqui é diferente daquele suave grandão que vocês estão acostumados, de alça de plástico. Esse suave aqui, em haste metálica, ele é mais compactado. Então, ele facilmente vai retirar células quando vocês rodarem o algodão aqui. Então, vocês veem
nesse tubo de água saburrou, igualmente como foi feito lá para a córnea, para a espotricose, vocês vão semear na superfície do meio, em forma de zigue-zague. Joguem fora esse suave, pegue o segundo suave, faça uma nova coleta e lavem no meio do água tioglicolato. Então a coleta em si não é difícil, né? Seguindo essa instrução não é difícil. O que pode acontecer às vezes é a amostra ser de pequena quantidade, né? Uma amostra muito limitada ou de pouca quantidade de material escarificável, né? Infelizmente. Mas faça o melhor de vocês. Ter dó de um paciente aqui, vocês não estão ajudando em nada, tá? Uma coleta, pelo menos corajosa aqui, e que tentou retirar células, vai ser muito útil, né, para chegar a algum diagnóstico, tá? Admito que não é fácil, já acompanhei várias coletas, algumas até ajudei o médico a fazer o preparo das lâminas, e é muito difícil, tá? Mas o ideal seria, é claro, um material que vocês conseguissem obter quantidade suficiente para fazer um esfregaço maravilhoso igual esse aqui. Olha que maravilha. Isso que seria ideal, né? Reparem que as lâminas que são encaminhadas são lâminas delimitadas, né? Atrás da lâmina a gente faz uma marcação arredondada, né? Olhem aqui para você ver. Uma marcação delimitada para vocês não extravasarem esse espaço, não irem para baixo, para trás da lâmina, porque a amostra já é nobre, já é limitada. Se vocês espalharem para a lâmina inteira, será, e já é, né? Como se fosse analisar uma agulha no palheiro, tá? Então, existe um lado correto para fazer o esfregaço, que é o lado de cima da lâmina, e no local delimitado. Fazendo um bom esfregaço, nós teremos uma boa coloração e uma boa análise. Se tem uma boa análise, a gente espera visualizar o GRAM micro-organismos. E como eu falei para vocês, o GRAM, até hoje na microbiologia, por mais tecnologia que ainda exista, né, o GRAM é o braço direito do microbiologista. E ele nos permite, inclusive, que a gente forneça ao médico um resultado rápido, né, que vocês possam, então, iniciar um tratamento empírico. Então, acho que o exemplo mais comum que vocês recebem de GRAM é esse aqui, ó. Presença de bastonetes gram-negativos, né, e numerosos leucócitos, nesse caso aqui, e bastonete gram-negativo em córnea, apesar de não ter a identificação do micro-organismo, a gente pode pensar em Pseudomonas aeruginosa. Claro, o que identifica a bactéria é a cultura, mas, né, considerando a casuística, a gente pode pensar em Pseudomonas. Nós podemos ver também, olha que maravilha, que cocos gram-positivos aos pares, né? Vocês conseguem ver que tem um formato mais lanceolado, mais afinado na ponta, né? Lembrando uma máscara do Zorro ou olhinhos de gato. Isso aqui, quando vocês forem discutir com o microbiologista, ele vai sugerir para vocês que se trata de um pneumococo, né? Um Streptococcus pneumoniae. É claro que no laudo vocês não vão ter essa sugestão, mas discutindo com o colega lá do laboratório, pode ser muito útil essa informação do achado microscópico, né? Aqui cocos gram-positivos em cadeias. Opa, o que é isso? É um Streptococcus. Qual é o Streptococcus? A cultura é que irá informar. Aqui embaixo, um achado muito bonito, cocos gram-positivos aos cachos. Quando fala cocos aos cachos, a gente pensa imediatamente em Staphylococcus, né? Mas a cultura que vai definir qual é a espécie. E aqui no caso, um caso muito raro de bastonetes. Isso aqui é um bastonete gram-negativo. São formas bizarras. Isso é raramente encontrado quando o paciente é submetido a um tratamento com antibiótico que age sobre a parede bacteriana, né? Então ele perde o esqueleto, ele perde o formato dele e fica todo bizarro, horroroso assim. Outros achados microscópicos importantíssimos no raspado de córnea. Olha que foto linda que vocês me deram, né? Esse é um paciente de vocês, da Santa Casa, que nós visualizamos a estrutura tipo 2, que a gente chama no laboratório, ou genotipicamente falando de T4, né? E são cistos em forma pentagonal. É um caso lindo, né? Que é um caso obtido da Santa Casa. E discutindo isso para vocês, ó, foram visualizados cistos de acantameba. Está aí o diagnóstico, né? Aqui no centro já mostrei para vocês um caso suspeito de pneumococo, mas ineditamente aqui no canto direito, hifas e alinas septadas. Aí vocês falam, o que é hifa, gente? Ó, hifa são estruturas, né, de fungos. Nós estamos diante de um caso de um raspado que um paciente provavelmente sofreu algum trauma orgânico, um trauma vegetal, e acabou desenvolvendo uma ceratite fúngica. E aqui embaixo um caso difícil, um caso que não sai em laudo nenhum.
né? É um caso que é discutido com um especialista que tem experiência, né? Então, foi encaminhado um kit para o médico, ele fez o raspado, o microbiologista analisou as lâminas, fez a escultura, deu tudo negativo. Mas ele, por consciência, assumiu essa função de microbiologista, ligou para o médico, olha, eu não achei nada de micro-organismos na minha microscopia, mas eu visualizei uma estrutura, né, lotada de núcleos, na verdade um cincício, né, celular, que sugere um T-Zank, né? Aí ele pergunta ao médico, por acaso você tinha alguma suspeita de infecção por vírus, né, uma infecção herpética? Mas sim, sim, na verdade eu colhi justamente para fazer um diagnóstico diferencial. Então, essa pequena discussão que aconteceu, né, do achado microscópico médico pode ter dado um diagnóstico para o médico, né, ou pelo menos um achado, mesmo que não tenha saído no laudo, né? Infelizmente, vou até desabafar aqui, é raríssimo de acontecer hoje em dia, né? Um médico, acho que ele tem muito pouco contato com especialistas de laboratório. Os grandes laboratórios hoje em dia, eles blindam sua área técnica, né? Um paciente, até mesmo médico, tem grande dificuldade de chegar até o responsável pelo laboratório. E isso foi uma reclamação que eu sofria, não pelo meu laboratório, lá é totalmente disponível, mas em relação à matriz, né, que os bioquímicos não tinham acesso aos seus especialistas. E o que eu observo hoje em dia é que grandes laboratórios têm tornado os seus coordenadores, seus especialistas, gestores, né, gestores estratégicos ou gestores de processo, esquecendo que ele tem o seu papel, seu, sua principal função, né, de discutir caso com os médicos, né, até mesmo de receber paciente. E nós não vemos mais isso, infelizmente. Então, imagina um caso desse, né? Um caso de um raspado de córnea, né, que o laboratório liberou um laudo de numerosos cocos gram-positivos aos cachos e numerosos leucócitos, né? Que o médico espera da cultura? Espera uma coerência, né? Esperam algo coerente. Não, se o laboratório liberou numerosos cocos aos cachos, espero que se cresça de forma abundante alguns estafilococos. Foi o que aconteceu. Esse é um exemplo de um plantio maravilhoso, muito bem executado pelo médico, onde houve crescimento em todas as fissuras semeadas. Reparou que houve crescimento nas fissuras? É por isso que essa técnica é especial para a córnea, porque toda cultura ela é semeada em ambiente laboratorial, uma capela de fluxo laminar, né? Um ambiente que não permita contaminação. Então, vocês não colhem material, infelizmente, no ambiente estéreo, né? Tem ar-condicionado, tem janela aberta às vezes, né? Tem circulação de pessoas e pode haver contaminação. Então, essa é uma das explicações por que o plantio é feito dessa forma. E uma outra explicação muito boa, e quando você inocula o material, né, a amostra biológica dentro dessas fissuras, o meio de cultura abraça o esporo ou a bactéria e aumenta a superfície de contato. Isso favorece muito a nutrição desse microorganismo e a sensibilidade do exame. Então, aqui observamos que houve realmente uma cultura abundante de um microorganismo que foi visualizada a cultura. Aí vocês perguntam, mas eu já recebi vários laudos onde foram relatados cocos gram-positivos à microscopia e não cresceu nada em cultura. O que pode ser isso? Né? Aí vocês vão ligar para o microbiologista e discutir. Você acha que foi contaminação de coleta lá na microscopia? Pode até ser, né? Por que não? Cocos é muito comum como colonizante, inclusive na conjuntiva. Mas outro detalhe, às vezes o paciente já estava em uso de algum antibiótico, especialmente antibiótico bacteriostático, que impede a sua formação de unidades formadoras de colônia, né? A multiplicação. Então, a cultura negativa aqui pode ser uma inibição terapêutica. Então, essa discussão ajuda muito o médico numa definição se deve considerar ou não aquele micro-organismo. Aqui, outro exemplo de vocês, né, de cultura realizada em loco, né, um plantio em loco. Aqui em cima foram, é bem antigo esse caso, inclusive, é um caso do Dr. Lucas, se eu não me engano, onde eu fiz questão de marcar para o aluno dele onde ele deveria fazer as fissuras, né? Então, embaixo da placa eu marquei com um pincel e ele fez bonitinho, e houve crescimento moderado de bastonetes gram-negativos aqui, uma pseudomonas aeruginosa. Um crescimento que não ocorreu em todas as fissuras, pelo menos na metade. Aqui houve um crescimento moderado, eu diria.
né? Tanto é que no grano nós vimos raros bastonetes gram-negativos. Aqui embaixo, um caso maravilhoso, eu diria que uma figura de livro de como se deve ser feito, né, um plantio de amostras, um crescimento abundante de leveduras cândida, né? E aqui talvez um plantio bem mequetrefe, né? Mas, por sorte, houve crescimento de colônias, e uma colônia rara, né? Uma Moraxella non liquefaciens, que eu pude afirmar que era Moraxella non liquefaciens de importância clínica, porque na microscopia nós visualizamos bacilos gram-negativos. E aqui em cima, também um ótimo exemplo de um plantio bem feito, de colônias alfa-hemolíticas, né? E eu tinha visto, se você lembra daquela lâmina, essa aqui do meio, cocos gram-positivos aos pares lanceolados, esse é o plantio que acabou desenvolvendo pneumococcus, Staphylococcus pneumoniae. Muito bem feito. Percebam, o microbiologista experiente, é claro que ele vai considerar somente as colônias que cresceram nessa região de plantio. Ele nunca deverá considerar essas colônias, né, isoladas. Olha aqui também. Aqui certamente foi alguma contaminação durante a coleta. Então, aí está explicando a importância de um plantio bem feito. Bem, falamos de bactérias, mas é claro que também existem ceratites por outros micro-organismos. E, entre os fungos, aqui temos dois gêneros mais comumente encontrados, né? Que seriam os gêneros dos fusários e os aspergilos. O fusário, ele é interessante, ele tem esse nome não é à toa, né? Quando você espera a colônia de se desenvolver após 2, 3 dias, a gente pega esses filamentos e faz um direto com lactofenol e nós observamos fusos, né? Estruturas microconídeos em forma de bananas. Daí o nome fusário, né? Fusos, que é bem comum. E, no caso dos aspergilos, o que nós observamos após a coleta dos filamentos fúngicos são estruturas com conidióforos bem característicos, né? Formando essas bolinhas aqui. Aqui é um caso bem típico de aspergilose. Agora, interessante, estive observando, isso é em off também, eu estive observando, eu peguei nos últimos meses de laboratório, 2 casos onde eu visualizei na amostra biológica a presença já do fuso. Isso é interessante porque o que a gente observa em amostra biológica é IFA, né? IFA septada, hialina, IFA septada, demácia, ou, por exemplo, leveduras. A gente nunca observa a estrutura que dá o nome ao fungo, que é a estrutura de frutificação. A gente não observa, por exemplo, fusário ou cabeça aspergilar, né? Exceto aqui, por exemplo, na pneumonia. Existe cabeça aspergilar na pneumonia, chamada de bola fúngica. Mas eu observei 2 casos de um raspado de córnea que eu consegui ver essa estrutura. E foi confirmada, de fato, após o cultivo, né? O que é isso? Eu fico imaginando, na verdade, uma situação que o paciente tinha uma infecção tão evoluída que passou a se observar externamente até mesmo, quem sabe na lâmpada de fenda, é essa formação de hifas lá. Então, do olho se fez uma verdadeira cultura. Bem, isso aqui é só uma curiosidade que aconteceu no laboratório. Seria perfeito publicar isso depois, né? Bem, existem casos comuns, mas existem casos raríssimos, e 2 casos desses foram isolados com vocês na Santa Casa, que é um caso onde nós observamos a microscopia hifas demáceas septadas, que se reproduziu tanto na cultura em placas sólidas quanto no saburô, porque é muito comum fungo demáceo, fungo negro que a gente chama, né, serem contaminantes de ambiente. Então, se por acaso eu observar no H-sangue um crescimento fora da estria de uma colônia semelhante a essa aqui, eu posso afirmar que foi uma contaminação, até mesmo na estria. É interessante que se faça uma correlação de outros achados laboratoriais. É importante que esse microorganismo cresça pelo menos em outro meio ou que se tenha observado essa estrutura à microscopia. Então, pude afirmar nesse caso que se tratou-se de uma Fonsecaia pedrozói. A doutora Renata Tavares até publicou esse caso, se não me engano. Caso raro também aqui, que exige muito da experiência do microbiologista, onde foi visualizado aqui, ou foram visualizadas, né, estruturas bacterianas filamentosas e ramificadas, de difícil visualização. Eu confesso para você que na época foi o único campo da microscopia que eu consegui visualizar essa estrutura. E eu fiquei encucado, porque essa bactéria não é uma bactéria comum de se ver em rotina,
né? Eu peguei essa lâmina, descorei essa lâmina e fiz uma coloração em seguida por Zil-Nielsen modificado. Eu não aqueci a lâmina. E lá eu percebi que era uma estrutura com vários pontos metacromáticos. Bem, liguei para o médico. Liguei para o médico e falei, olha, existe alguma suspeita de infecção por nocardia? Falei, não estava nem pensando nisso, né? Então ele modificou seu tratamento empírico e de fato cresceu em cultura, né? Essas são colônias secas, brancas, que apresentam um cheiro delicioso. Quem não conhece esse cheiro, né? Não sei se alguém já percebeu que às vezes após uma chuva vem um cheiro de terra molhada. É essa bactéria que causa esse cheiro gostoso. Então, fizemos o direto dessa colônia e constatamos que aquilo que tinha sido visualizado em microscopia se tratava de fato de uma nocardia. Outros casos que são raros, mas talvez não raros em processos cirúrgicos, como aqueles que o paciente sofreram por LASIK ou PRK, né? Cirurgia refrativa, onde porventura pode ter havido uma inoculação de micobactérias de crescimento rápido, micobactérias atípicas, né? Então, às vezes é importante informar o laboratório que a amostra foi obtida de um paciente que sofreu uma cirurgia refrativa. E principalmente conversar com o microbiologista. E aqui me ajudou muito, né? Eu conversei com o médico, que eu tinha visualizados ao gram, alguns bacilos gram-positivos fininhos, e ele então me informou que se tratava de um LASIK. Então eu peguei aquela lâmina, descorei e fiz o Nielsen clássico. E por que pareça, eu tinha visto pouquíssimas bactérias ao gram, mas ao Zil-Nielsen se revelou grande quantidade de material, de bactérias, que após alguns dias também cresceu em cultura, né? Nesse caso, foi um micobactéria quelone que se desenvolveu. Mas tiveram vários outros casos futuros, graças à conversa que nós tivemos com os médicos, né? E em relação ao estojo, né, vocês acham que é interessante enviar para o laboratório para ser analisado lente de contato e o líquido presente no estojo de lente de contato? Isso é um caso que a gente sempre discutia antes também. Vale a pena discutir, porque mandar só o estojo eu acho complicado. É ideal que se mande também o raspado, mas nem sempre o paciente está em condições de fazer o raspado. Não tolera a coleta, ou está com uma pressão terapêutica muito grande, tudo bem, então manda, né? Só saibam de uma coisa, a cantameba é bem provável que se observe, que se encontre, que for positiva nessa amostra, tá? Então, o valor preditivo positivo para a cantameba, eu diria que não é bom. Mas, por outro lado, já que se espera encontrar cantameba nesse estojo, se obtiver um resultado negativo para a cantameba, seja trofozoito ou cisto, eu diria que o valor preditivo negativo é maravilhoso. Vocês já podem excluir que aquela infecção não se trata de acantameba, ok? Mas pode se esperar tanta coisa, pode se esperar crescimento de pseudomonas, de serrácea, de fungos, igual esse caso. Esse foi um caso podre, né? Onde se observou todos os micro-organismos possíveis, inclusive nocardia, né? Então, só vale a pena fazer cultura de lente de contato se houver uma discussão com o microbiologista. Fazer por fazer, vocês podem receber algum resultado que vai confundir mais ainda. Mas é claro, lembre que a clínica aqui é muito soberana, então tentem associar o caso clínico com o achado que foi observado no laudo, tá bom? E por fim, só para falar para vocês que eu não esqueci da oftalmologia, vocês ainda são minha paixão, tá? Então, tanto é que eu escolhi, com um projeto de mestrado e futuramente de doutorado, cuidar de diagnóstico ligado à oftalmologia. E eu sei que para vocês a cantameba ainda é um problema, existem dificuldade enorme, praticamente os laboratórios do Brasil só têm a pesquisa por microscopia como única opção, né, diagnóstica, né, que é feita por Guinness ou exame a fresco. Então, eu quero talvez trazer, quem sabe agora, inicialmente, para a faculdade de farmácia, um centro de diagnóstico oftalmológico para os casos direcionados para a suspeita de acantameba, né? Nós pretendemos montar um kit que nós vamos fazer um diagnóstico de acantameba, mas é claro, nem sempre vai ser só acantameba. Então, vamos fornecer também material para pesquisar bactérias e fungos, né? Eu acho que vai ser muito legal. A professora coordenadora está muito empolgada. Lá na Faculdade de Farmácia da FMG tem o Limbio, que justamente oferece uma tecnologia enorme para montar laboratórios para esse fim, né? Então, nós vamos passar agora, o projeto já foi lançado, só falta agora passar pela comitê de ética, né? E iremos convidar alguns centros oftalmológicos que têm interesse, né?
Então, os quadros suspeitos serão comunicados para mim, ou para a doutora Adriana, e nós vamos fornecer para vocês um kit. Essas amostras serão retornadas à faculdade e nós iremos fazer a pesquisa. Se nós isolarmos a cantameba, né, nós vamos identificar genotipicamente, através de biologia molecular, e iremos fazer também um teste de protease chamado de zimografia para ver que características da potência que essa bactéria tem de causar estrago ali na córnea. Então, nós temos uma possibilidade de informação absurda agora se nós conseguirmos essas amostras. E é claro que eu vou conseguir isso, porque eu sei que vocês, né, têm um apreço pelo Fabrício, né, e têm um interesse enorme para a ciência, e é claro, vai ser um retorno para vocês. Nós precisamos melhorar o diagnóstico oftalmológico no Horizonte, e eu acho que na faculdade se tornou uma oportunidade, né, de nós retornarmos, né, nesse campo de oftalmologia. Bem, agradeço meus amigos pelo convite, foi um prazer enorme, me trouxe muita felicidade, né, não só o tema que vocês criaram, mas poder falar com vocês novamente sempre me traz alegria. Valeu, obrigado. Aí meu contato para vocês aí, ó. Excelente, Fabrício. Muito obrigado. O seu WhatsApp não mudou, não é isso mesmo, Fabrício? Aquele Não, não, pessoal não. seu É o não mesmo, é o era mesmo telefone. corporativo, é o mesmo, né? Na verdade, eu nunca Maravilha. deixei. Eu tinha telefone corporativa e sempre ficou na gaveta, porque eu fazia questão de atendê-los pessoalmente, né? Como deve ser, Maravilha. né? Então, muito obrigado. Parabéns, como sempre, brilhante, Fabrício. Ah, E que isso. esperamos que brevemente você esteja aí numa instituição aí da sua grandeza e continue fazendo esse belo trabalho aí que nos ajuda muito aí nas nossas lutas aí no dia a dia com os problemas de córnea e as endoftalmites, ok? Perfeito, Então é perfeito. isso, Eu conto com Reinaldo, você vocês. quer acrescentar mais Ô, alguma coisa? ô, Fabrício, olha que interessante. Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo perfeitamente. Vamos sim. Tá. Curiosamente, eu tenho, graças a Deus, né? Eu tenho muito poucos casos de infecção pós-cirúrgica. Mas essa semana eu estou tratando de uma infecção de um paciente meu. Um paciente que veio para operar, precisando voltar logo para a Bahia e teve uma infecção. Ou seja, essa paciente eu estou segurando ela aqui. Depois eu vou mostrar a foto que eu tirei do olho dela essa semana, só para a gente poder ter um caso interessante. Amanhã eu vou apresentar esse caso para os fellows, porque o caso está em resolução. Antes eu quero passar a palavra para a Ana Luísa. A Ana Luísa é a debatedora desse tema. É um dos temas que eu criei quando eu fiz o programa, que eu fico mais assim, mais feliz, porque eu sei o tanto que isso é importante e o tanto que nós somos carentes quando a gente está numa situação de suspeita de uma infecção. Como que isso é angustiante para nós e para o paciente. Então, ter você aqui como nossa referência em infecções oftalmológicas aqui, temos como nosso profissional da área, isso é muito gratificante e nos dá uma tranquilidade muito grande. E, novamente, eu te agradeço por sua disponibilidade de estar sempre com a gente aqui. Eu queria passar agora a palavra para a Ana Luísa, para ela fazer algumas considerações, também algumas perguntas para você, alguma coisa, Ana Luísa, que não ficou claro para você, que você possa puxar essa discussão aí, porque eu acho que a sessão de discussão ela é muito importante para a gente poder tirar nossas dúvidas. Então, vai em frente. Eu tenho algumas perguntas para o Fabrício, mas eu quero que você participe primeiro. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Ah, Eu como é queria que vai, Ana agradecer Luísa? primeiro pela aula, excelente aula. E isso é uma coisa que gera muita discussão, né? Principalmente na hora que a gente vai fazer a coleta dos materiais, das infecções. Uma das coisas que eu vejo muito na minha residência, é muito comum a gente encaminhar material e vir muito resultado negativo. E justamente pelo que você falou, né, na aula, uma das principais causas é o médico coletar errado, né? A gente fazer a coleta diferente. E uma das coisas que eu tinha dúvida também, que a gente sempre tem dúvida, mas você acabou falando na aula, foi justamente do tempo, né? De que a gente suspende o antibiótico ou não para fazer a cultura. Porque isso sempre gera polêmica, se vai interferir ou não.
Se a gente colhe a cultura depois de parar de suspender a medicação, mas pelo que você já falou, já Não, realmente. O laboratório não pode ser leviano e falar para o médico, olha, vocês não podem usar nenhum antibiótico. Interrompa-se por 2 dias. Você está louco? Imagina se o paciente tem uma piora, né, que acaba não sendo favorável para a situação dele, né? Então tem que colocar na balança isso. Então tem várias situações em microbiologia que a gente pesa. A hemocultura, por exemplo, as sepsemias, a gente entende muito bem que o paciente está usando antibiótico, mas nós temos um recurso que é o balão de hemocultura com fator neutralizador de antibiótico, que são resinas que acabam é, aderindo ao antibiótico circulante e libera a bactéria para crescimento em cultura. Que pena que nós não temos algo ainda parecido para culturas de sítios que são colonizados, né, infelizmente. Talvez a endoftalmite, um movítrio, por ser colhido de forma estéreo, dá até para colocar nessa garrafinha. É um experimento que já fiz no passado e deu certo. Mas no caso da córnea, não. No caso da córnea, antibiótico ali vai ter que fazer a coleta mesmo. O tiglicolato, sendo um meio líquido, volumoso, ele pode diluir ali o material, quem sabe ele crescer. Mas é claro, a microscopia pode ser útil então. Se a cultura vai dar negativo, quem sabe a microscopia nos dê alguma informação que pode ser útil. Né? Mas deixar de fazer coleta por causa disso também é complicado, né? Deixa eu com ver aqui. Você fez uma... certeza. Agora, em relação à coleta, laboratório que não tem experiência com o material, solta no laudo. Simplesmente pega a lâmina, olha contra a luz e fala: a amostra é insuficiente para análise. Simplesmente isso. E soltam isso no resultado negativo e o médico se vira. Né? O ideal, às vezes, é conversar com o médico. Olha, infelizmente, a amostra vem em pequena quantidade e vocês vão dar a resposta, porque realmente o paciente tinha uma lesão muito pequena, não respondeu bem a coleta, tínhamos dificuldade. Segunda-feira mesmo, eu acompanhei uma coleta de um homem de quase 2 metros de altura e o homem desmaiou. Né? Pela segunda vez, já tinha desmaiado com um colega oftalmologista, esteve lá de novo para fazer a coleta e tivemos que reanimar o paciente lá, tadinho. Quase foi parar no bloco cirúrgico para fazer a coleta. Mas eu entendo isso, entendo mesmo. E a coleta não ficou 100%. E olha que eu ajudei na coleta, ajudei no plantio. Eu fiz a lâmina e não ficou a melhor lâmina do mundo. Então, essa sensibilidade do especialista é importante. Ele tem que saber com o que está lidando. Mas existem, sim, de fato, médicos que têm dó de coletar. E dó ali não vai ajudar em nada. Isso serve para qualquer amostra biológica, não só na oftalmologia, mas qualquer tipo de amostra. Ser solidário com o paciente é fazer a coisa da forma mais correta possível, né? Em relação a fungos, você aconselha, quando a gente colhe o material, porque geralmente a gente fica ansioso, às vezes liga para o laboratório para cobrar, às vezes, uma resposta, um crescimento. Você aconselha 3 semanas também, Fabrício? Ah, sim. Geralmente aguardar, porque demora mais o crescimento, né, quando é fungo. Ótima pergunta, né? Eu gosto muito, sim. Cresceu. Opa, cresceu, já liga para o médico, né? Eu sempre gostava de manter o médico informado. Isso na verdade, está na pessoa, né? A pessoa que tem interesse clínico, interesse pela melhora do paciente, acaba informando o médico com antecedência. Mas a maioria dos laboratórios funcionam de forma programada, né? Você vai lá na recepção, a recepcionista cadastra todos os exames e cada exame tem seu tempo de liberação. Microscopias, de forma geral, são 2, 3 dias. Culturas bacterianas, 5 dias, por exemplo. E fungos, eles colocam até 30 dias para liberar um resultado de fungos. Isso é porque é genérico, né? Nós temos fungos de crescimento rápido e temos fungos de crescimento muito lento. Então, raspados de pele, de unha e pelo, por exemplo, aquelas micoses tradicionais, os fungos dermatófitos são fungos que têm crescimento muito lento, identificação lenta também. Então, os sistemas são programados para liberar o fungo que mais demora a ser liberado, né? Tem crescimento mais lento. Mas na oftalmologia, a gente sabe muito bem que os fungos que crescem ali são fungos de crescimento rápido. Fusário cresce rápido, aspergilos crescem rápido, não tem dermatófito ali, não tem dermatófito. Então, 3 semanas, eu acho que vale a pena vocês ligarem toda semana, ou de 4 em 4 dias, para o laboratório e perguntar como é que está a cultura. Já houve algum crescimento fúngico? Né? Aí o técnico, ou de preferência o bioquímico, vai lá, analisa o tubo e fala, olha, opa, está crescendo alguma coisa aqui. Me dê um tempinho que eu vou fazer um direto e eu te ligo aí. Né? Então é assim que deve funcionar. Vocês têm que amolar, entre aspas, o laboratório, o setor. Criem amizade com o especialista. Eu acho que esse é o segredo.
né? Porque vocês não são chatos, né? Nunca são chatos, são pessoas elegantes, né? E a maioria dos laboratórios acho que não gostam de ser incomodados, acho uma bobeira isso não existe, né? É uma relação de praticamente parceria que tem que existir entre o médico e o laboratório. Então, podem explorar, não tenham medo do laboratório. Acho que quando se fala em microbiologista, a maioria dos meus colegas são pessoas boas também, de se relacionar, fiquem tranquilos. Mais alguma consideração, Maria Luísa? Reinaldo, quem falou foi a doutora Ana, Ah, Oi, não é perdão, a Ana. Maria Luísa. agora é... Ah, Ah, tá. sim, eu também me confundi, Ok. Então perdão. vai lá, Maria Luísa. Tudo bem, Perdão, Ana Luísa. Fabrício? Agora sim, Maria Luísa, como é que Diga vai? Tudo lá. bem? A Maria Luísa Saudades de já é, você, Maria Luísa é saudades de discutir conhecida. os casos, Ah, saudades, não dos casos complicados, mas saudades das conversas e do diagnóstico para paciente. a Maria Luísa, se não me engano, mandou um paciente uma vez, uma criança, o Henrique, Isso não sei, mesmo. Henrique Pietro, um nome bonitinho, que tinha uma lesão incomum. Ele tinha uma lesão não na conjuntiva, era na pálpebra, não é? Ele tinha uma espécie de cicatriz, uma Era fissura até na casa do pálpebra. Rafael Valente, ele está aí na sala, se eu não me engano. Ah, que foi um caso extremamente raro, Eu, que né, nós pensávamos que a criança ia ter alguma dificuldade durante a coleta, mas nós levamos para uma sala bem confortável, foi uma coleta muito bem feita, e era cipotricose, não era, se não me engano? O que que era? A gente fez o tratamento empírico, eu acho que respondeu com esperotricose mesmo. Foi cipotricose, É, é um caso legal. E a coleta que foi a salvação. Eu usei o isso suave, mesmo. deu certinho, tá vendo? Juntos damos o Bacana. diagnóstico, né? Isso aí, com certeza, me ajudou muito. Fabrício, obrigada pela disponibilidade, né? Você, a primeiro momento, já ofertou a aula para a gente, obrigada. Queria agradecer em nome dos fellows da Refrativa e agradecimento os coordenadores aqui, o doutor Reinaldo e o doutor Arnaldo. Queria agradecer pelas ajudas lá na residência, sempre você bem dispostos a discutir, e é igual você falou mesmo, toda hora eu mandava mensagem para você e você, em prontidão, dava a resposta e ajudava muito. E nessa aula a gente percebeu a importância, né, do tripé médico, paciente e também o bioquímico no diagnóstico, no tratamento e segmento também, né, que às vezes dava negativo e a gente aguardava o resultado dessas culturas para entrar com o medicamento. Outra coisa também que é importante, e você falou também no meio da aula, atitudes simples que a gente pensa, arcionado na coleta, vai ajudar neste guiamento do tratamento, né? Uma coisa que eu fiquei pensando na hora que eu assisti a aula e eu vi que você que dava aula, eu falei assim, quem sou eu para dar essa aula? E entrei em contato com você. Falei assim, gente, será que algum anestésico ele contamina mais ou não? Tem algum tipo de anestésico? Porque tem algumas pessoas que não a deixam coletar de jeito nenhum. Então, você vai no anestésico mesmo e faz a coleta. Tem algum Interessante. tipo que a gente prefere ou não? Isso daí eu fiquei com essa interrogação também. E outra coisa que, como eu não sou daqui de Belo Horizonte, sou mais do interior, eu queria pensar na possibilidade. Será que compensa eu solicitar a coleta do paciente, por exemplo, córnea de úlcera, lá no interior, ou solicitar o paciente para vir aqui? Entendeu? Esse tempo Entendi, de transporte entendi. da coleta. Essa logística é importantíssima. Bem, em relação ao colírio anestésico, tem um que não é indicado, que tem um certo efeito inibitório. Prolacaína, o que é? Não vou lembrar o nome aqui agora. Eu estive lendo. Propacaína? Qual? Proparacaína são os que têm Ex- cloreto de benzalpônio, que a Exato, gente exato. normalmente evita. Eu li um artigo científico É um recentemente, anestésico. Colírio exatamente, anestésico. exatamente esses colírios que possuem conservantes, né, não são adequados, eles podem inibir crescimento bacteriano, né? Então, o que se pode ser feito, talvez, colher as placas primeiro, os meios de cultura primeiro, e finalizar as lâminas, mas você interrompe a coleta ali. Então, planta os meios de cultura, estila o colírio, depois raspa e faz as lâminas. E isso, inclusive, é até orientação da, da oftalmologia, né, de alguns compêndios que vocês têm, né? Mas, obviamente, se o paciente não vai tolerar a coleta, manda ver no colírio. Pega um colírio que não tem conservante, de preferência um que Uhum. não seja muito reutilizado, que eu já percebi recentemente, inclusive,
que houve formação de biofilme. Sabe como perceber isso? O médico não estava usando o colírio, fez os raspados, fez 2 lâminas e o paciente não está aguentando mais. Aí ele foi lá, pingou o colírio e fez a última lâmina. Ao chegar ao laboratório, eu fiz a coloração das lâminas, eu percebi biofilme bacteriano nessa última lâmina. De onde veio essas bactérias? Imaginei. Era uma espécie de uma massa, uma película cheia de diferentes tipos bacterianos que provavelmente era um biofilme formado dentro do colírio, contaminação do colírio. Então, olha a importância dessa pergunta sua. Vocês podem estar levando um importante contaminante para o paciente. E já houve casos de mutirões oftalmológicos, né, relatado até na mídia no passado, que o colírio levou micobactérias para todos os pacientes com úlcera de córnea. Olha que complicação, tá vendo? Então, usem colírio que seja confiável, assim, não vai reutilizando qualquer coisa parada há muito tempo no canto de armário, não. Tá? Essa aí é uma regra. Agora, a sua pergunta em relação ao kit de córnea no interior, eu nunca orientei que se faça isso, né? Para começar, você não vai conseguir com facilidade esse kit em qualquer laboratório, né? E a logística reversa, de volta para o laboratório, ela não é fácil assim. O meio de cultura é um meio de cultura muito perecível, pode haver contaminação durante o processo de transporte, se não for muito bem feito, né? E às vezes a temperatura pode matar alguns micro-organismos. Talvez se enviar a temperatura ambiente, no máximo em um dia, 2 dias, acho 2 dias até demais, mas 24 horas mantida a temperatura ambiente, pode ser legal. Então, o que já aconteceu comigo? O paciente é de Sete Lagoas e não podia comparecer no mesmo dia ao laboratório. Então, ele esteve aqui em Belo Horizonte, pegou o kit, retornou à clínica onde o médico atendia na cidade, né, de Sete Lagoas, fez a coleta e manteve esse kit bem guardadinho. No dia seguinte entregou ao laboratório. Deu certinho, tá? É o ideal. E tem um detalhe importante, que o meio de cultura, não sei se vocês separaram, a tampa fica na bundinha, né? Ou o meio fica na parte de baixo. Então, na hora que for encaminhar esse meio, vocês têm que inverter a placa. Isto é, o meio tem que ficar a parte virada para cima. Porque se vocês mandarem como se fosse com a tampa para cima e o meio para baixo, pode haver condensação e na tampa escorrer água e fazer uma piscina em cima do meio, contaminar o meio completamente, com bactérias da sua mão, inclusive. Tá? Então, até a forma de enviar para o laboratório aquelas placas são importantes. Mandar em fechada, colocar durex para a tampa não se soltar durante o transporte é importante. São pequenas informações que fazem toda a diferença. Ótimo, obrigada, Fabrício. De nada. Muito bom, Luísa. Fabrício, eu queria te colocar aqui 2 questões. Uma a Maísa até já abordou aí, que é o seguinte, essa questão do paciente do interior. A gente sabe que não é comum no interior você ter laboratorista, você ter um patologista, algum microbiologista, alguém que possa fazer a coleta desse material. E o laboratório muitas vezes nem aceita, ou quando aceita para mandar para um laboratório maior, o que é muito complicado. Então, 2 perguntas. Se eu não conseguir mandar o material em temperatura ambiente no mesmo dia, vamos dizer, o paciente é de uma cidade mais distante, é menos complicado eu colocar essa amostra em geladeira até que ela possa ser transportada? Ou eu Não. devo manter em temperatura ambiente, mesmo que ela leve mais do que 2 dias, vamos dizer? Essa pergunta é muito importante. Porque colocar em geladeira, você pode provocar 2 situações, né? Tem bactérias que resistem ao frio e tem bactérias que morrem em condições de baixa temperatura. Por exemplo, nas sérias, talvez Streptococcus pneumoniae, hemófilos, eles não suportam baixa temperatura, você pode prejudicar uma cultura. Pode ter um falso negativo em cultura porque você resfriou, né? E aquelas bactérias que conseguem se manter a baixas temperaturas, ao colocar em geladeira, você está retardando a multiplicação bacteriana, né? Então, geladeira você tem uma velocidade de 10 km por hora. A temperatura ambiente, você tem uma velocidade de 50 km por hora de multiplicação bacteriana. E na estufa, a temperatura corporal, você tem uma multiplicação bacteriana de 120 km por hora.
Então, o que você faz? Quando você mantém a temperatura ambiente, você pelo menos tem uma certa velocidade de multiplicação bacteriana que pode ser interessante para você dar continuidade depois na estufa, né? Então, essa é a questão. Não aconselho que se mantenha a geladeira, tá? Isso se Eu faz para amostras coloquei essa, biológicas, ah, não, eu pode falar. coloquei essa possibilidade só pelo risco de contaminação, porque a minha preocupação era começar a ter um falso positivo em relação à contaminação quando É, você fica muito tempo em meio de cultura. A gente não colhe em um ambiente estéril, então certo? o risco de contaminação eu acho que ele é significativo. Uhum. Daí a É, pergunta. o crescimento de contaminantes iria crescer no laboratório de qualquer forma, né? Agora, a contaminação que aconteceria dentro do kit de transporte, o que pode acontecer? Muito raro. A placa se mantendo fechada e lacrada, não vai haver contaminação, não. Pode ficar O tranquilo. melhor, então, é, independente dos dias que levar para chegar até o laboratório, se mantém temperatura ambiente. É, exato, exato. Perfeito. Agora, Agora, uma outra questão é o seguinte: há algumas apresentações, você já deu essa para nós vários anos, você colocava, se eu entendi bem, que a coleta deve ser feita pelo oftalmologista. Você muito bem. colocou hoje a possibilidade de ser coletada no laboratório. Eu, na verdade, Tá. todas as Existem vezes que eu amostras mandei, biológicas. eu mesmo coletei. Mas você acha que é mais interessante, pelo menor risco de contaminação e tudo, você acha de mandar o paciente ao laboratório para fazer a coleta, Essa pergunta é é, importante. mesmo Importante. raspado de córnea, você acha que não deveria ser oftalmologista, não? Não, você está corretíssimo. Na verdade, talvez não tenha me explicado bem. Existem procedimentos de coleta puramente médicos, né, que só o médico pode realizar, e tem procedimentos que o paciente pode ir ao laboratório para ser coletado. Então, o laboratório tem permissão para fazer coletas como raspado Cifra para nós conjuntival. quais os casos que você deve mandar para o laboratório e quais você deve coletar Não, no perfeito. próprio consultório com o kit que você fornece. Não, perfeito. Então, basicamente, raspado de úlcera de córnea e punção de humor aquoso e vítreo, só o médico pode fazer. Laboratório nenhum pode encostar em córnea, né, muito menos fazer punções, exceto flebotomia, mas outras punções nem pensar. O laboratório não tem essa permissão, né? Um laboratório pode ser fechado pela Anvisa se fizer isso, né? Mas suaves de conjuntiva, no caso das conjuntivites, né? Epilação de cílio, no caso das blefarites, né? Às vezes uma expressão do canal lacrimal para obter secreção para canaliculite, e esse o laboratório tem permissão de coletar. Tá? Então, essa é até rotina de laboratório. Raspado conjuntival é rotina de laboratório, mas córnea e endoftalmite, né, essas amostras, só o médico pode Ok, encostar a mão no paciente. não ficou claro. É, uma outra questão que eu queria que você abordasse para nós aqui é o seguinte: é, não sei se você vai se lembrar, mas quando o IOCM começou a montar o serviço de urgência, eu até comentei com o atual chefe lá do serviço de urgência para conversar com você e tal sobre a possibilidade de você colaborar lá com o Hospital de Olhos o Instituto de Olhos lá das Ciências Médicas. Ele me falou que as coletas são feitas pelo Hospital São José, porque tudo lá é 100% SUS. Mas eu te coloco o seguinte: antes de tudo, te desejar, né, muito sucesso nesse seu projeto aí de pós-graduação. A gente sabe como é que isso aí é um negócio desgastante, mas muito gratificante. A gente começa de um jeito e sai de outro jeito muito melhor, ou pelo menos muito diferente. Isso é muito interessante. Mas se por acaso, se você tiver precisando de material para a sua, para a sua pós-graduação, eu posso conversar novamente lá com o doutor André Batista, que com certeza recebe muitos casos de úlcera de córnea, de Ótimo. ceratites e tudo, para que você possa ter acesso também a esse material, porque eu acho que talvez você precise de uma amostra maior. Claro, Então, eu claro. acho que seria até muito interessante você ter esse contato com ele lá, tá? Ele é uma Exato. pessoa bastante acessível, uma pessoa muito. Trabalha comigo lá na clínica, é um menino muito bom, eu gosto demais dele, tá? E só para finalizar, eu digo o seguinte: nossa profissão
ela é feita pelo entusiasmo. Acho que o indivíduo que faz medicina hoje, pensando em ganhar dinheiro, ele vai ter muita frustração, porque a medicina é extremamente ciumenta. A gente não consegue compartilhar a oftalmologia, a medicina com ninguém. Ela absorve a gente. Então a gente tem que ter muito entusiasmo. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse seu entusiasmo, porque eu acho que isso que faz a gente ser bons profissionais. E, e para finalizar aqui, eu diria o seguinte: se você tiver que ficar ligando para o laboratório toda semana, todo dia, para esperar um resultado, eu te sugiro mudar de laboratório, porque realmente eu acho que tem que existir essa parceria. Então, eu espero que você logo, logo tenha a sua base para poder receber nossos pedidos, para nos ajudar, porque eu tenho certeza que nós não vamos ter que ficar ligando para você todo dia. Tá certo? Recomolar. Viva o WhatsApp. Então tá bom, combinado então. Como é bom Muito ouvir isso. obrigado. E se tiver tempo, eu gostaria de mostrar para você um caso que eu estou tratando, que começou essa semana. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta aí, eu vou te mostrar apenas um slide. Claro, vamos lá. Então, enquanto isso, o pessoal pode fazer as perguntas aí. Eu não sei. Não, não é esse aqui não, pera lá. Espera aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, deixa eu. Aqui, ó, aqui tá. Vocês estão Ô, vendo aí a Fabrício, tela? Sim, sim. Não, Tô pode vendo. ficar à vontade para perguntar. Aproveita o Fabrício aí. Rafael. eu tenho uma dúvida rápida, Rafael Oliveira. Qual o Tudo melhor bem? jeito de conservar a lâmina para o transporte? Dentro de Ah, algum. olha, cara, eu descobri uma coisa muito boa que eu acho em qualquer lugar hoje em dia, que é uma espécie de maçarico, no tamanho de um chaveiro, tamanho de um isqueiro. Não sei se vocês Hum, já viram. Que o isqueiro, a chama do isqueiro é uma chama amarela, uma chama vermelha. E o ideal é você fazer a coleta, esperar hum, o seu esfregaço secar, né, e depois fixar. Você pode fixar isso em álcool absoluto, mas simplesmente você pode fixar na chama. E às vezes é difícil você ter um bico de buço em uma clínica, né? E alguns médicos às vezes utilizam o isqueiro comum e faz uma fuligem preta embaixo da lâmina, que é horroroso, convenhamos. Não é isso? hum. Então, esse maçarico, eu comprei até dois essa semana, que eu vou fornecer no meu kit, né? A gente faz aquela chama branca, aquela chama azul, clássica de bico de Bunsen. Você passa lá 3 vezes, rapidamente, embaixo da lâmina, e você então tem essa lâmina fixada, seu esfregaço fixado. Depois disso, você pega essa lâmina e coloca em porta-lâminas. Um porta-lâmina nada mais é que um cilindro, Não, eu sei o né? que é, mas eu Aí, achei que precisava pôr algum meio ali, um álcool, alguma coisa. alguns laboratórios pedem para fixar em solução como o álcool absoluto ou álcool 90, né? Mas, sinceramente, só fixar é o suficiente. No meu Tá, caso, eu não, prefiro. entendi, obrigado. De nada. Gente, vocês estão vendo essa imagem aí? Sim. Sim. Vocês observem aqui, ó. é, Não dá para ver aqui, eu não estou conseguindo ver. Mas esse paciente é de junho de 2024. Eu mostrei para vocês alguns casos recentemente, que é aquela situação que não pode dar problema. Um paciente que veio de Honolulu, outro paciente que veio dos Estados Unidos, e agora essa paciente aqui que veio da Bahia, precisando voltar rapidamente. Olha aqui, 5 dias pós-operatório. Olha essa imagem aí. Eu vou apresentar esse caso para vocês amanhã. Mas só queria trocar uma ideia com o Fabrício sobre essa imagem biomicroscópica. Então ele fez um PRK e chegou a fazer uma. Foi um PRK. Foi um PRK. No quinto dia, a paciente estava com 0,05 de visão, a lente estava no lugar, mas me chamou a atenção uma área aqui com essa borda desepitelizada e um intenso edema central. Porque quando você tem uma desepitelização, o retardo e outro olho normal, não é comum um edema desse. Esse edema é muito pronunciado. A gente nem vê a borda, a gente nem vê
a pupila. Então, eu considerei a possibilidade de uma infecção. Sim. Merece Olha que interessante. Algumas coisas aí me falavam a favor de infecção e outras me falavam a favor de não ter infecção. Aqui, eu vou até colocar para vocês aqui um quadro do lado, uma área central desepitelizada com edema estromal. Eu gostaria que os fellows respondessem. Isso é sugestivo ou não de infecção? Quem está na área aí, gente? Vamos responder. Sugestivo. Alguém acha que não é sugestivo? Por quê? Sugestivo. Quem falou aí? Foi eu, o Rad. Eu que estava com você lá segunda-feira. Então não vale. Você já viu o caso, não vale. É por isso que eu não ia falar, não, mas aí ninguém falou. Não, fica quieto aí. Tá. Outro aí, vamos lá. Alguém acha que isso aí é sugestivo de infecção ou não? Eu acho sugestivo. Tem uma área aí e do lado tem áreas de infiltrados. E você percebe nas bordas aí, não sei se eu estou viajando, algumas, não sei lá, um rastro de uns infiltrados mais sugestivos de IFA, sabe? Não sei se eu estou vendo demais, principalmente aí na região nasal superior. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, realmente, Eu também eu entro nessa também, não é? Então, realmente, essa área desepitelizada com edema central é sugestiva de infecção. Mas essa paciente não tinha dor. E aí? Isso é sugestivo de infecção ou não? Tem algumas infecções que a clínica não bate com o exame clínico, né? Por exemplo, a cantamoeba demora a surgir. A clínica vem depois da... a clínica sente dor, mas não tem nenhuma alteração visual, né? Na biomicroscopia. Só que esse daí foi o inverso. Tem a característica, mas a clínica não tem, né? 0,05 de visão, quer dizer, o paciente estava com 2400 de visão. Mas não tinha dor. A dor é sugestivo de infecção ou não sugestivo de infecção? Arnaldo, puxa a língua desse povo aí. A dor é sugestiva de infecção. Dor é sugestiva de infecção. A ausência de dor, a gente já pensa o contrário. Então, realmente, normalmente, a infecção ela vem com um quadro de dor. A cantamoeba realmente é uma exceção. Muitas vezes você vê aquele quadro insidioso e não resolve, não melhora, mas o paciente às vezes está com o olho até mais ou menos tranquilo. Vocês observem aqui a conjuntiva, é uma hiperemia leve. Não é aquele olho muito congestionado. Vocês acham que isso aí é sugestivo de infecção ou não? Arnaldo, puxa a língua desse povo aí. Vou convidar aqui o Rafael Valente para fazer os seus comentários aí. Você acha que é uma infecção fúngica, Rafael? É uma possibilidade, infecção fúngica, só que muito rápido, né? Quinto DPO para já estar assim. Excelente observação, Rafael. Infecção fúngica, ela é muito mais indolente do que uma bacteriana, né? Mas é uma hiperemia leve. Observe a conjuntiva como é que está. O que você acha? Isso aí é sugestivo de uma infecção ou não? Então, no quinto DPO de PRK, a gente não espera mais hiperemia nenhuma. Então, qualquer hiperemia, mesmo que leve, eu colocaria como sugestivo nesse caso. Você acha que esse aqui é um olho sugestivo de infecção, então? Só que, como eu falei com você, isso é uma hiperemia muito leve. Tem uma área, uma lesão aqui, mas observa os vasos conjuntivais. Você não tem aquela hiperemia perilímbica, aquela coisa, um olho quente. Não tem injeção ciliar ainda, né? Não tem. Então, quer dizer, é um quadro que supostamente não é infeccioso.
Agora, o fato de ser um quadro unilateral, lembrando que essa paciente está com a lente de contato, aqui não está mostrando que eu cortei a borda, mas ela estava com a lente de contato. Enquanto está sem a lente de contato, é normal que o olho, quando sai a lente, há retardo de cicatrização, uma hiperemia, etc, etc. Mas ela estava com a lente de contato. O fato de ser um quadro unilateral, você acha que fala a favor ou contra uma infecção? A favor. Quem está falando aí? Rafael Valente. Só tá. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ô, doutor Reinaldo, só para complementar também, o fato do paciente possivelmente estar em uso de corticoide também pode fazer com que a hiperemia fique um pouco mais leve, né? Mesmo num quadro mais inflamatório. Ótima observação. Só que, se vocês se lembrarem do meu pós-operatório de PRK, eu não uso corticoide. Exatamente por quê? Eu não quero ter retado a cicatrização e eu não quero mascarar nenhum quadro que supostamente que possa ter um quadro de contaminação ou infecção. Então, não tem corticoide associado aí. Apenas antibiótico e anti-inflamatório não esteroide e lubrificante. O quadro teve início com 5 dias. Arnaldo, alguém vai responder, é sugestivo de infecção ou não? Vamos convidar aqui. Quem não falou ainda, pessoal? Rafael Oliveira. Vamos lá, Rafael. O início do quadro, para mim, sugere infecção, sim. 5 dias, infecção, contaminação, Sim, pós-operatório. bacteriana, né? Não fúngica. Fúngica realmente seria um quadro mais arrastado, o crescimento fúngico é mais lento do que a bacteriana. Uma baixa visual importante. Você acha que é sugestivo de infecção ou não? Sim, infiltrado, né? Sugere infecção. Sim. A lesão com bordas regulares. Observa como é que essa lesão está muito regular. Olha que interessante. Tem um edema grande aqui. O edema, gente, é sempre espaçado, acúmulo de líquido aqui. Mas olha essa borda da lesão. Você acha que isso é compatível com infecção ou não? Bem, acho que sim. Bom, não, né? Uma infecção, geralmente, as bordas são muito irregulares. E a ausência de secreção. Não tinha secreção. É compatível com infecção ou não? Não compatível. Não compatível. Bom, então, o seguinte. Bom, eu não vou continuar o caso aqui agora, porque nós vamos discutir esse caso, até porque esse caso está em andamento. Esse caso, eu vi essa paciente hoje. Aqui estão as fotografias. Olha como é que estava isso aqui. Ó. Olha esse edema. Olha aqui esse edema. Aqui, ó. 5º dia pós-op. Tá aqui, ó. 6º dia pós-op. Olha como é que estava o edema. Olha aqui. Esse edema central. A Aqui lesão não curou, agora. não, doutor Reinaldo? Hã? A lesão não curou, não? Ah, aqui, ó, apresentou aqui, Corou ó. aqui, ó. Porque aqui Ah, estava com não, a porque lente. Aqui tá a corando outra aqui, é ó. com a lente, né? É. Aqui agora, aqui, ó. Olha aqui, 7º, isso eu vi hoje. Uhum. Olha aqui a lesão. Com. Esse aqui é com. Olha aqui. 6º dia, olha como é que estava. Agora, 7º dia, como é que estava? Olha aqui a lesão. Olha a conjuntiva. Olha aqui a lesão. Bom, esse caso está em andamento, então não. Amanhã a gente vai discutir como é que evoluiu. Amanhã eu vou ver esse paciente de novo. Bom, gente, alguém quer fazer mais alguma consideração, fazer alguma pergunta para o doutor Fabrício? Eu tô curioso, hein?
Vai pedir coleta ou não? Se pedir, pede micobactéria, não esquece não. Isso. Não, na verdade, eu não pensaria em micobactéria porque é uma infecção muito recente. Micobactérias atípicas geralmente são infecções mais tardias. Então, eu não pensaria em micobactéria. Amanhã eu vou dar continuidade nesse caso. Se você tiver disponibilidade, Fábio, para acompanhar a nossa sessão, tem aí o link de acesso. Amanhã eu vou ter vamos dizer, uma posição mais definida do caso, mas ainda estou naquela situação de que está caminhando, mas o paciente está chegando nada ainda não, tá? Visão muito ruim. Ou seja, ela não Tem vai voltar resposta ao para a Bahia antibiótico, né? ainda não. Se tiver uma Hã? resposta ao se tiver alguma resposta ao antibiótico, também pode ser realmente uma infecção Depois, bacteriana. já está tendo resposta antibiótica. Tanto que ela sentia dor, parou de sentir dor, a visão está ruim, mas a visão está melhorando. Ou seja, o tratamento parece estar sendo eficiente, mas está longe ainda de resolução. Mas amanhã, nos casos que nós vamos discutir sobre infecção, aí eu vou apresentar esse caso. Alguém quer fazer algum comentário aí para a gente poder encerrar a sessão? Doutor Reinaldo, essa paciente você fez a coleta mesmo em uso do Vigamox profilático, então? Não deu uma pausa no antibiótico para coletar, né? Na verdade, eu não fiz coleta. E amanhã Não? eu vou explicar para você. Eu sou muito, vamos dizer, favorável a uma coleta de material. Todo risco de infecção, mas amanhã eu vou explicar para vocês por que eu não fiz a coleta. Mas eu sempre faço. Esse caso é porque a gente não aprofundou a discussão daquele quadro. Mas aquele quadro tem alguns dados ali que me deixaram muito tranquilos. O principal deles foi uma lesão com bordas muito regulares. Isso não existe infecção, seja viral, seja bacteriana, seja fúngica. As lesões são sempre com bordas irregulares. Uma borda regular daquela me leva muito a acreditar que não seja uma infecção. O problema é que tinha um edema central que não é comum com uma desepitelização apenas. Eu vou mostrar para vocês da manhã também que tem alguns cortes que eu fiz na biomicroscopia que não tem consumo de tecido, o que também fala a favor de não infecção. Então, eu acreditei, foi uma aposta que eu fiz de não suspender o antibiótico, pelo contrário, eu associei um outro antibiótico para potencializar o efeito do que ela já estava usando e parece que o resultado está sendo bastante eficiente. Amanhã nós vamos ver o resultado. Se amanhã essa lesão permanecer insidiosa, amanhã, sexta-feira, não quero passar o final de semana preocupado, amanhã não, quinta-feira, eu vou colher material e mandar para o Fabrício. Ok? Mas eu espero que até amanhã ela esteja melhor, porque está tendo uma melhora clínica muito boa. Arnaldo, então é isso aí. Pessoal. Agradecer ao Fabrício, sucesso, Fabrício, e brevemente estaremos aí juntos aí no laboratório de preferência da sua propriedade e gestão. Okay? Seria ótimo. Maravilha. Imaginou? Ô Fabrício, então é o seguinte, se você achar que lá no PA, lá no pronto atendimento lá do IOCM, pode ser interessante para você ter material e tudo para sua tese, você me fala que eu vou entrar em contato com o André, e aí de repente você pode fazer alguma parceria lá com o IOCM, com o Hospital São José. Eu acho que é muito Perfeito. bom a gente Doutor ter André. uma fonte de material para poder fazer o nosso trabalho. Bom? Deixa eu até anotado aqui. Qualquer Seria coisa eu ótimo estou à mesmo. disposição. Você me Eu fala gostei. que eu ponho você em contato com o André, tá bom? Será um prazer. Muito obrigado pelo Falou, convite. gente. Ó, um abraço, uma boa noite para todos aí. Boa Muito noite, obrigado, Fabrício, obrigado, mais uma Fabrício. vez, viu? Abraço, Valeu, gente. Boa gente. noite Um a abraço todos. para vocês. Bom revê-los. Obrigado. Igualmente. Muito obrigado. Boa noite.